Nada igual, pois eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar, a beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Aleluia. Estava respondendo algumas perguntas a uma irmã que nos visita, uma série de perguntas para esclarecimento, e inclusive existia uma das perguntas sobre casamento no céu. Então a Bíblia é clara quanto a isto, porque o Senhor Jesus foi interrogado acerca. Eu estou falando porque eu tenho outra pergunta aqui que é mais ou menos semelhante, só que é outro aspecto diferente. É dentro de outra realidade, de outro quadro, que não este que eu vou falar. Então, eles perguntaram ao Senhor Jesus acerca daquela mulher que casou com 7 irmãos, porque era costume, fazia parte da cultura da época. Quando o irmão morria, o outro irmão tinha que casar com a mulher dele para suscitar a geração ao seu irmão. E ela casou com 7. E aí fizeram a pergunta para o Senhor Jesus Cristo: quando terminasse tudo, encerrasse tudo aqui, qual daqueles seria o marido dela? Ao que o Mestre Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque nos céus não se casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Amém? Então lá não tem este sentimento do ciúme, esse sentimento da preocupação, quem é que vai ser o marido, quem é que vai ser a mulher. Porque os anjos, você não vê eles dizer que quando alguém quer discutir uma coisa difícil que não existe, eles estão discutindo o sexo dos anjos? É porque é baseado nesse ensino da Escritura. Então está confirmado. Agora, tem uma pergunta aqui: pastor, no milênio vai nascer criança? Inclusive eu conversava com a irmã há pouco. Como é seu nome, irmã? A irmã Inês, a irmã Inês. Então nós falávamos ali, entende? Porque muita gente confunde o arrebatamento, confunde o milênio com a eternidade. Mas está claro nas mensagens, não é, que o milênio é um tempo especial. É um tempo, para começar, não pode ser eterno, porque tem tempo determinado. O milênio, 1000 anos só. E a eternidade não tem isso. Então nós não podemos confundir o milênio com a eternidade. Porque o irmão Brano explica que quando termina a semana, 7 dias, o sábado é o 7º. E então ele diz, depois do 7º, o que acontece? Diz, é primeiro de novo, começa de novo. Então, quando terminar o milênio, é o 7º dia para nós. Porque a Bíblia diz que 1000 anos aos olhos de Deus é como um dia que passou. Correto? Então terminou o milênio, aí sim entra a eternidade. Aí acabou, não é? Mas veja bem, você põe na cabeça aí, no coração, que o milênio é um espaço de tempo. Vai ser um tempo onde o próprio diabo estará preso. A Bíblia diz claro ali que ele ficará preso 1000 anos. Ele estará preso. E depois ele será solto novamente. Então não é eternidade, porque ele será solto de novo. E ele vai tentar invadir a cidade santa, né? Cercar Nova Jerusalém, e ele vai ser destruído finalmente. Mas naquele período vai ser tão pacífico. Eu falei aqui ontem isso ainda, não é, que não existirá acidente de trânsito,
Não existirá crime, delegacias, hospitais, presídios, porque Satanás está preso. E ele não vai causar dano, usar homem nenhum para fazer nenhum mal. Correto? Então, a resposta é essa. Nesse período de tempo, sim. No milênio, veja bem, eu vou ler aqui a Bíblia e deixo a resposta da Bíblia. Veja bem o que eu vou ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Quer dizer, não vai morrer a criança por desnutrição, por asma, por qualquer demônio, não é? Você entendeu? Porque o menino morrerá de 100 anos, vai viver, né? Vai ser longo. Qual é hoje a perspectiva de vida, a expectativa de vida do brasileiro, de outras nações, né? Ninguém viverá mais esse tempo. Então, eles, note bem aqui, e eles edificarão casas. Você não conseguiu sua casa aqui ainda, poderá ter a oportunidade no milênio de fazer sua casa. É por isso que eles dizem, os comunistas dizem, a religião é o ópio do povo, porque deixa o povo inebriado, bêbado de esperança, né? Que ópio bom, né? Que bom essa esperança, é correto? Aleluia! Eles não entendem, né? Então vejam bem, e eles edificarão casas, mas não é na eternidade, é no milênio. É no milênio que vai ser isso. E as habitarão, e plantarão vinhas. Esta pergunta foi feita ao irmão Brando. Ele disse sim. Diz, irmão Brando, nós vamos comer no milênio? Ele disse sim, nós estaremos aqui comendo, bebendo, plantando e edificando. É um tempo de prosperidade que nós vamos viver. Não vai ter ninguém sem o dinheiro da passagem, né? Aquela coisa, não vai ter ninguém, entendeu? Então vejam bem, e eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem. A pessoa vai edificar para si próprio. Às vezes você passa a vida toda edificando para os outros morar, e não tem a sua própria casa, mas lá você vai edificar para você. Você vai fazer, entendeu? Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Versículo 23, esse é o capítulo 65 de Isaías, estou no versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade. Porque tem muita gente que não sabe também ler a Bíblia. Diz que não terão filho. Não, vamos concluir o assunto. Não terão filhos para calamidade, para vergonha, né, e tal. Porque não serão, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Vai ter descendentes, né? Então nascerão filhos sim, mas ninguém nascerá com aquela preocupação, será o que vai ser essa criança, meu Deus, diante de tudo que está aí? Isso vai ser o quê? Lá com certeza será um abençoado que nasceu. Amém? Correto? Veja bem, e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, porque a maldade sairá, o diabo está preso.
Então o lobo não terá aquela maldade de comer o cordeiro. E o leão comerá palha como o boi. O leão vai ser mansinho. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, desde o versículo 17 eu li estas coisas. O capítulo 65 do profeta Isaías. Certo, gente? Respondido? Amém? Aleluia. Agora, eu estava vendo, nós temos que nos preocupar com a nossa, porque existem coisas também que nem sempre nós vamos ter a resposta para tudo. É claro que a gente vai conhecendo, mas nós não teremos a resposta para tudo, às vezes, que está na Bíblia. Porque existem coisas que só a eternidade revelará. Nós vamos saber destas coisas. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho que estar puro, santo, perfeito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Diz mais ainda, sede santos, como santo é o vosso Pai celestial. Então nós temos que perseguir, que buscar esta santificação na nossa vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, bem abrangente, o tanto que você quiser pensar. Então, para tanto, nós temos que cuidar o nosso cabelo, como mulher, a mulher, cuidar o seu cabelo, zelar do seu cabelo, não cortar o seu cabelo, não provocar ninguém com o seu corpo, com as suas roupas e tal. E falar em roupa, às vezes há certas queixas também. Olha, irmão, irmã, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Nós temos que preparar a nossa vida, isso sim, e lutar em conjunto para a santificação da igreja. Porém, nós não devemos ter o propósito de sermos palmatórias do mundo, tendo os pés de barro. Porque às vezes nós não damos conta nem da nossa própria vida. E nós temos que lutar para pelo menos nós termos a certeza ou a satisfação interior e individual de que estamos cumprindo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E consequentemente sermos pessoas santas. Uma pergunta foi feita ao irmão Brana. Eram irmãs mais novas da igreja que estavam escandalizadas com o testemunho das irmãs mais velhas e admiradas, não é, da coragem das irmãs mais velhas serem mais vaidosas do que as moças, do que as mais novas. E elas começaram a implicar. Agora você sabe que é um perigo quando a igreja caminha para esse ponto de querer censurar o púlpito. Porque quando se tem um púlpito frouxo é uma coisa. Pelo contrário, eu sou conhecido, e eles falam de mim no Brasil todo, exatamente por causa de ser doutrinador, e não porque eu seja um relaxado ou um irresponsável com a igreja. Agora, às vezes as pessoas tentam ser mais realistas do que o rei. E nós devemos ter humildade para admitirmos quando um homem está correto, quando ele é correto na sua pregação, e sabermos que nós temos o dever de pregar, mas nós não mandamos e nem temos o direito de vida ou morte sobre as pessoas, porque aí nós seríamos uma seita e não uma igreja. A seita é que tem direito de vida e morte sobre as pessoas, mas uma igreja não. A verdadeira igreja de Cristo não oprime ninguém no sentido. É claro que nós temos que pregar para que a pessoa se envergonhe. A pessoa tem que ter vergonha da sua agitação, do seu assanhamento, da sua forma desleal de se conduzir. Mas eu duvido que tenha um púlpito que fale tão forte. Olha, o que é isso? Eu acho que não preciso nem estar dando explicação aqui. Então eu tenho até medo quando a pessoa acha, eu tenho medo do futuro espiritual da pessoa que acha que ainda está pouco. Eu tenho medo, porque aí descamba para aquilo que o apóstolo São Paulo chama, é um grande perigo quando a pessoa descamba para isso. Isso é tendência de quem vem de grupos errados, que nunca tiveram a sã doutrina,
entendeu? E estraga a pessoa. Pessoas boas, queridas, são estragadas na sua inocência por causa daquele veneno que eles receberam doutrinariamente. Então a pessoa tem que ir para o equilíbrio, para a moderação. Aí nós chegaremos no lugar exato. Então o apóstolo São Paulo, presta atenção, o apóstolo São Paulo chamou isso de rigor ascético. Traduz aí, pastor. O que é rigor ascético? É esse legalismo, é esse rigor religioso, né? Tudo tá pouco, tem que massacrar, tem que matar mal matado, e daqui a pouco nós temos uma turma de doido, tudo espancado. É aquela pressão que o pastor sofre, não para ser um doutrinador correto, de acordo com a escritura, sem exageros, zeloso pela santidade da igreja e tudo, mas é uma pressão que o pastor sofre para ele ser um espancador da igreja. Agora, comigo não funciona. Eu vou ficar, não é? Eu vou ficar, nisso aí já basta, já chega. Porque eu digo uma coisa, se estas pregações, desse tempo todo de pregação, não mudou ninguém, eu duvido de sua mudança. O que é que eu posso fazer? Então eu tenho que tomar cuidado com o rigor, guarde bem essa expressão, e olhe o dicionário, veja o que significa ascético, A-S-C-E, né? Ascético, rigor ascético, é esta tendência para se tornar seita, que começa a medir os joelhos das irmãs, começa a passar a fita métrica nos vestidos delas, para ver quanto é que é, para poder entrar. Começa a olhar tudo quanto é irmã para ver, né, se está vendo a roupa transparente dela. Você está vendo? Isso é rigor ascético e descamba para coisa mesquinha, descamba para baixaria. A gente perde a qualidade de cristão porque a gente começa a enveredar por caminhos de estar, né, analisando esses aspectos perigosos. Você entendeu? Então, irmão, irmã, este é o conselho de Deus. Creia nisso, que este é o conselho de Deus. Creia que o caminho é este. Creia que nada fora disso está certo. Pode crer. Eu fico olhando, por que eles me olham assim, mas eu nunca quis me misturar com eles exatamente por isso, porque eu sei que eu não dou certo com eles, por causa do espírito errado, badernado. Todo mundo é pregador, todo mundo é evangelista. Às vezes nem crente é ainda, mas já é evangelista. Entrou na igreja, já sai com a mochilinha, com a coisa, e está numa esquina conversando, batendo papo, escumando boca. Aqui não tem testemunho de nada, não tem vida nenhuma, entendeu? Entra nos hospitais parecendo doido e causando confusão, sujando o nome da igreja e atraindo confusão para cima da igreja. É isso que dá. Não entra com aquela autoridade que é a autoridade de um pastor ou de um evangelista verdadeiro, pelos caminhos certos, não é? Jacó conseguiu a bênção, mas ele conseguiu com corrupção e fraude. Ele teve que enganar o pai dele para poder, entendeu? Tem muito crente assim, tem muito evangelista assim, que é com corrupção e com fraude, de forma errada, à custa de conversinha, disso e daquilo. E eu jamais quero o meu povo acompanhando essa tonteria por aí. Você só vê eles batendo o dedinho para ver quem acompanha. Você não vê nada, futuro nenhum nesses homens, nenhuma, entendeu? Para que isso? Eu fico com pena das pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, eu já estou cansado de falar isso, pode crer. Chega a me repugnar o assunto, mas eu não posso fugir do meu dever. Eu tenho que vir e falar. Mas já falo repugnando essa vida, repugnando essas atitudes. As pessoas estão perdendo tempo demais com, tá entendendo? Medindo saia dos outros. Nós temos que ir adiante, e quem ouve a palavra que tenha vergonha e mude de vida, né? E santifique a vida. O pastor não tem que estar com fita medindo saia de mulher de ninguém, não. Você entendeu? É dessa maneira que tem que ser. Há pessoas que me procuram e falam de certas pessoas aqui que estão diante da televisão direto. Eu digo, isso é problema dela.
Está ouvindo? Problema dela. Quer tomar? Tomou a ceia? Problema dela. Eu só sei dizer que se nós formos para o céu agora, eu e ela, chegar lá diante de Deus, eu quero ver quem é que vai ganhar um carão, um puxão de orelha de Deus. Eu não. Ele vai dizer, esse aqui pregou para você, por que você não está obedecendo? Você entendeu? Então, olha, a pessoa tem aquela tendência, porque nós temos que respeitar a eleição. A pessoa não tem medo. Pergunta, mas por que fica ali dentro da igreja? É problema dela também. Se fosse eu, não estaria perdendo tempo. Eu não estaria perdendo meu tempo aqui. Eu estaria servindo a Deus verdadeiramente. E se tivesse um lugar melhor do que esse, eu iria para lá. Porque eu quero crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar a mão direita e dizer isso? Diga, eu quero crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que você cresça. Entende? Mas deixa eu responder aqui, concluir. Perguntaram para o irmão Brana, um grupo de irmãs. Irmão Brana, está em perguntas e respostas. Nas mensagens, perguntas e respostas. Perguntaram para o irmão Brana, irmão Brana, o que o senhor acha do testemunho destas mulheres mais velhas que estão manchando o nosso testemunho com as suas roupas acima dos joelhos? Olha, Deus é minha testemunha, na minha casa, aqui na igreja. Pode crer que é o mesmo tipo de homem, de pastor que você vê aqui, é na casa, onde for. Eu não fico ajeitando as coisas para a família minha, para ninguém, para amigo nenhum. Eles sabem disso. Quem dá conta de ser meu amigo é amigo de verdade, porque não tem nenhum joguinho para favorecer eles. É amigo por causa da verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Eu sempre estou falando. Agora nós temos que ter, aí é onde muitos ficam loucos da vida e começam a perder o rumo, porque tem um limite. Você não pode forçar as coisas, quebrar as coisas. A Bíblia vem e diz, combatendo o rigor ascético, a Bíblia vem e diz, não por força nem por violência. Mostrar força religiosa, violência religiosa, nem por força nem por violência, mas pelo quê? Pelo meu espírito, diz o quê? O Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. É pelo espírito. Agora eu não sei porquê, há pessoas que nunca dão conta de aprumar mais na vida espiritual. E eu acho que chegou a hora de dar uma freada, viu, irmão? Viu, irmã? Dá uma freada nisso. Para com as murmurações. Porque acho que vocês estão querendo coisas que isso não existe. Querer mais o que depois disso aqui? É querer arrebentar tudo então? Violar tudo? Porque, meu Deus, basta de doutrina, basta de falar tão claro, de avisar todo dia. Então, para que mais? Ninguém vai melhorar. Eu pergunto, me mostre. Eu faço o desafio, me mostre outra que possa fazer desta forma como nós fazemos. Me mostra aqui, está lançado o desafio. Você encontra legalismo, é rigor ascético, é frouxidão, quando não é uma coisa é outra. Que você encontra é tonteria, todo mundo ruim da cabeça, tudo no psiquiatra, por causa das loucuras religiosas e dos exageros, é noite e dia, jejuando 30 dias. Ele tem o limite para tudo. Tem que estar orando toda hora, ninguém não conversa mais com a mulher, não pode conversar porque tem que santificar a vida. Entende? Termina perdendo a esposa, perdendo filhos, perdendo tudo, por causa disso, desse rigor, dessa violência. Eu fico pensando, que sede, que vontade de forçar as coisas, de falar, só vontade de falar. O que o irmão Brana respondeu? Aquela pergunta acerca daquelas irmãs que estavam envergonhando a fé das outras. O irmão Brana respondeu nervoso. Ele disse assim, a primeira coisa que ele disse, isso é uma desgraça. Veja que ele estava para falar assim, o irmão Brana é um homem educadíssimo, mas ele já estava tão agitado com aquilo, que ele disse, isso é uma desgraça. Está escrito assim, na resposta, isso é uma desgraça. Ele diz, eu tenho pregado mais duro que eu posso, é o meu caso.
E disse mais, perguntou para as irmãs que estavam acusando, interrogando, aliás. Ele disse: se vocês descobriram uma forma delas obedecerem, por favor me avise, que eu vou usar imediatamente. Então eu digo a mesma coisa para quem acha que aqui está fraco. Misericórdia. Para quem acha que não está bom ainda, eu digo a mesma coisa. Se vocês, eu digo com humildade, se vocês acharam uma forma de, quem sabe vocês assumem o pastorado e, se você até agora, eu quero dizer para os irmãos, os meus irmãos, as pessoas que assistem aqui, eu tenho uma responsabilidade com vocês. Então por isso eu estou falando com vocês. Vocês deixem de reunir para falar, para achar falha na doutrina, no púlpito. Vocês estão pegando um juízo muito pesado. Vamos aguardar a partir de hoje e ver quem é que está certo. Não muda não, e continua, para vocês verem. Porque isso é injustiça. Isso é injustiça. E Deus não está na injustiça. Eu não creio que Deus esteja falando na sua boca. Porque você tem que entender que tem pessoas que são até loucas, que às vezes estão no meio da gente. Pessoas com problemas, só pode ter problemas mentais. A pessoa não crê nisso, não crê nada. Então, mas ele não crê em nada. E o que é que ele está fazendo? Você não crê em nada. O que é que eu estou fazendo num lugar que eu não creio nada naquilo? A pessoa acha que tem que entregar o dízimo de costa. Agora veja que se eu vou me sujeitar a esses absurdos, eu vou fazer dessa igreja uma palhaçada. Enquanto Deus me der vida, jamais ela vai ser uma palhaçada. Entende? Aquelas coisas são absurdos religiosos que botaram na cabeça deles. Entende? Que coitados, que pena das pessoas. Então nós temos que receber a repreensão de Deus e dar meia volta, mudar de vida, dar um giro de 360 graus e dizer: puxa vida, eu vou sair disso, dessa coisa, dessa gosma, sair disso, essa coisa pegajosa, Então o irmão Brana respondeu desta forma, o irmão Brana respondeu desta maneira. Então sempre eu estou falando, agora nós temos que tomar cuidado, corrigir as pessoas, mas amar as pessoas. Mas há um sentimento que de corrigir tem que destruir a irmã, jogar a irmã para fora da igreja, destruir o irmão. É o tal negócio. Isso não é certo. Nós não estamos aqui para destruirmos, nos destruir mutuamente. Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Entendeu? Para nos corrigir mutuamente, sermos humildes, ninguém ter ódio aqui ao sentar no banco aqui, sentar cheia de ódio, esperando, vou ver o que é que vai pregar. Conforme eu levanto e vou embora, levanta e vai, aí vai como Judas foi. Infelizmente eu já vi muitos morrerem assim, nunca mais levantarem espiritualmente. Então nós temos que tomar cuidado com a arrogância de sermos dono da verdade. Não existe esta verdade absoluta a não ser em Deus. Todos nós estamos lutando para ser cada dia mais perfeito. A própria Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da alva, da aurora, que vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Mesmo sendo justo, nós vamos ganhando luz e mais luz, Verdade e mais verdade. Você está em Provérbios, isso aí? Vai clareando. Um culto desse clareia, outro clareia, outro ponto, e vamos aprendendo até Jesus chegar. Porque a Bíblia diz: quando ele chegar, aí sim, o que é em parte vai ser aniquilado, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é imperfeito vai se revestir da perfeição, e nós seremos todos perfeitos. Mas nós temos que estabelecer uma doutrina, uma disciplina, e disciplinarmos a nós mesmos, a nossa alma, o nosso espírito. O irmão Brana diz que às vezes até o nosso espírito se torna rebelde certa hora, e passa a duvidar até da nossa eleição, sendo eleito, e o nosso espírito duvida da nossa eleição. O que é isso? Rebeldia do nosso espírito. Então são estes impulsos, gente? São estas coisas. Então prestemos muito cuidado, muita atenção nestas coisas. Eu vou pedir, não me deixe
Não me deixe estar ainda perdendo tempo com saia sua. Meu Deus, tem tanta... Se aquele culto de ontem, para que mais lindo do que aquele culto? O que nós estudamos? Pega a fita e veja que ensinamento. Nós temos que nos ocupar destas coisas. Já estamos muito adiantados, não podemos ficar ainda amarrados, presos, né? Tem que estar falando ainda de sainha curta. Mas você vê que é a tendência daquela mulher, não adianta, é um espírito que está nela, ela não dá conta de vestir decentemente, ela não dá conta de sentar decentemente. Agora, eu quero abrir aqui em particular, eu sempre preparei minha turma, minha família para isso, entende? Eu sempre preparo eles para isso. Olha, não se esqueçam que sempre há baterias voltadas para a família do pastor, principalmente para ele primeiramente e depois para a família. Minha família é preparada, dá pena, mas às vezes até a mais novinha, todo mundo é preparado para isso. Prepara que sempre tem uma língua combatendo vocês, por isso que eu estou sempre falando, o pai isso, o pai aquilo, às vezes é muito cuidado, ainda vê, com todo o cuidado que o seu pai tem, ainda sempre tem quem está contra e se valendo de adolescência, de tudo para... Agora, tem uma coisa, eu não exijo da minha adolescente, o que uma mulher de 40, de 50 quer cobrar. Ela é adolescente, não adianta. Eu sei criar meus filhos, a prova que estão aí. E tem muitos que perdem exatamente por causa desse rigor, dessa violência. Eles querem mostrar que são muito santos às vezes, e que faz e acontece, depois não faz nada, arrebenta tudo, perde tudo. Por causa disso. Porque não sabe temperar. São Paulo disse: a vossa palavra seja temperada. Não sabe temperar a coisa. Tem hora que você cede, parece que cedeu, parece que está perdendo, mas você cedeu para não destruir aquela adolescência, não destruir aquela criança. Aí depois, no outro dia, você ganha dela 3, 4 vezes mais, porque você aí já é outro dia, e você já pode falar noutros termos, e aquilo que parece que você perdeu um dia anterior, você ganhou 3 dias na frente. E aí onde muitos não entendem. Entendeu? Mas escuta aí, e o filho dele? Não está sabendo da guerra que a gente estava enfrentando. E o filho dele? Se fosse eu, pegava uma 12, a hora que ele chegasse, beijo! Fico olhando assim, é um lugar esquisito, Deus me livre. Uma tendência para meter bala em tudo, destruir tudo, Deus me livre. Tem que parar um pouco. Para um pouco. Vamos com mais calma. Vamos tomar cuidado, nós estamos lidando com espíritos. E quem não tiver esta capacidade para lidar com os espíritos vai se dar mal. São espíritos, espírito que está na esposa, espírito que está nos filhos às vezes, espírito que está no irmão, espírito que está na irmã, espíritos que estão na casa, e você não está dando conta de tirar os espíritos que estão na sua casa. São espíritos. Nós estamos lidando com espíritos. E espírito ninguém vence com 38 na cintura. Espírito se vence com o poder de Deus, com a sabedoria da palavra, com a força da palavra, a unção. Então são espíritos, gente, e a gente tem que tomar cuidado. Gente, a vida cristã não é rigor ascético, violência religiosa. Gente, a vida cristã não é o que muitos estão pensando. A vida cristã lhe dá paz. Você tem que ser pessoa serena, descansada, segura, pessoa preparada para passar por circunstâncias difíceis, mas ele passa e vai embora. Puxa vida, quem lhe deu essa serenidade, quem lhe deu essa força? Foi Deus que me deu. Se fosse eu já estava morto. Pois é, mas eu estou vivo, estou indo. Até logo. Amém? Agora, essa tendência eu sempre estou falando. Agora, nós não podemos descer aí para a baixaria de ficarmos determinando. Daqui a pouco eu vou ter que dar um manequim das irmãs, tem que ser assim. Eu não vou descer isso aí.
A Bíblia diz que tem que ser de forma santa. O irmão Branham diz que você levanta, está decente, você se assenta, está decente. Então é isso. Agora nós sabemos que sempre há naquelas que não se converteram ainda, há aquela tendência de sempre ter um pouquinho de erotismo, ser um pouquinho sexy, né? Dá-se ao luxo de ostentar certas vaidades pessoais. Agora isso está muito presente na mulher, queira elas aceitar ou não. Esse espírito está sempre presente na mulher. Então a adolescente, seja quem for, a gente tem que estar ensinando como sentar, como vestir. Então há aquela briga para as roupinhas apertadas, para isso, para aquilo. O importante é que você combata, que você, Deus é sua testemunha, que você está sempre firme, combatendo aquilo. Correto? Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, outra coisa também, nunca procure desculpa para deixar a igreja arrumando desculpa, coisas que não existem, com exigências absurdas. Eu fui mandar um homem fazer uma porta essa semana passada, uma porta de 1,80 m por 60 de largura. Eu não dou conta de ser desonesto daquele jeito. Eu cheguei, a fábrica é de mobiliário novo, mas quem sabe ele faz. Não, nós fazemos, só que vai ficar cara. Quanto é que fica essa porta? 30 mil cruzeiros. Agora tem coisa, eu não vou querer ser o santinho bonzinho para engolir e ir embora. Eu falei, olha, o senhor me desculpa, eu não dou conta de ficar sem falar nada para o senhor. Por que o senhor não diz que o senhor não faz a porta? Porque isso aí não tem lógica, o senhor está me considerando uma pessoa burra, quando o senhor pede 30 mil cruzeiros para fazer uma porta de 1,80 m por 60. Ficou meio vermelhão, mais vermelhão do que era. Eu falei, não, até logo. Olha, por que o senhor fala? O senhor está me achando, eu não sou burro, não. O senhor diga que não faz a porta, pronto. Você já se viu isso? Isso é crime, rapaz. Você pedir 30 mil cruzeiros, 30 milhões antigos para fazer uma porta de madeira? É de ouro sua porta? Tem coisa que você se irrita. Fazer sua porta de ouro? O senhor não quer fazer, está com má vontade, diga que não faz, pronto. Por que fazer dos outros assim bobo? Ah, meu irmão, são espíritos, são coisas. Aquele espírito ficou repreendido. Ele não vai pedir mais 30 para o próximo que chegar. Correto? Aleluia? É verdade ou não é? Que má vontade, desonestidade, sujeito desonesto, né? Aquela forma desonesta, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender, já isso tudo, nós temos que entender que nós não estamos aqui para passar tempo. O problema é esse. Eu quero que cada um se conscientize disso. Nós não estamos aqui para passar tempo. Ninguém está aqui para passar tempo. É verdade que a maioria das pessoas vem de igreja passar tempo. Mas nós não vamos passar tempo aqui. Nós estamos aqui procurando ser doutrinados, corrigidos. Nós não estamos aqui também à procura de cargo. Ficamos bravos porque não temos um cargo, porque não deu isso, não deu aquilo. Nós não temos nenhum compromisso nesse sentido. Nós estamos de braços abertos para todas as pessoas virem, mas com esse idealismo, com esta pureza. Dizer, eu quero a perfeição, eu quero ser corrigido, corrigida. E se Deus tem alguma coisa para mim, está dentro do quadro, a coisa vai acontecer, mas não vamos ficar aí. Nós não temos isso aqui. Não adianta, não funciona, não adianta. Eu tenho muito cuidado com isso, né? Sempre há uma implicação comigo, né? Eu quero falar sobre isso também. Sempre há uma implicação. Às vezes eu nem sei quem é a pessoa, mas quem é? Aquele irmão. Ele quer que você ponha ele para pregar, mas eu nem conheço, nem sei quem é. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Deixa, ninguém mais do que eu deseja que alguém se levante mais e mais, cada dia com mais força, mais unção. Correto? Aleluia. Então, nós vivemos uma hora, irmão, irmã, uma hora assim que a gente tem que cuidar, sabe? Sempre há uma falsidade infiltrada nas conversas, nas coisas. Às vezes a pessoa fala uma coisa diante de você,
Está bonito o discurso dele, mas ele sai dali no dia seguinte, ele está fazendo tudo o contrário daquilo que ele discursou na sua presença. Aquilo dá uma tristeza na gente, pensando, ei meu Deus, está difícil. Você confia numa pessoa, não, aquela pessoa está firme, viu? Firmou tal pessoa, que beleza, que bom. Você sai, daqui a pouco você vê que a pessoa está desandando. A gente fica pensando, eu não sei quando é que vai firmar nada, não sei o que é que está acontecendo. A firmeza não se vê mais daquele crente firme, aquela crente firme, as pessoas de mente arejada, limpa. Sempre a pessoa tem uma maldade contra você, sempre tem um ensino que o dele é que está certo, o dela é que está certo. Se o pastor for entrar por esse caminho, ele está frito, ele não chega a nada, ele não prepara povo nenhum. Sempre há. E engraçado, e você procura viver tão isolado. Se você for observar, eu sou um pastor isolado mesmo. É aqui para minha casa, e você não me vê para aqui, para ali, para acolá, para aqui, para ali, para acolá, já procurando evitar, porque eu sei que vira uma caixa de marimbondo, eu sei que o zum, mesmo sem você dar lugar, mas sempre dá uma bicadinha em você, o que puder, entendeu? Bicadinha, aquela coisa. Então há sempre aquela tendência, eu não sei porquê, tanta confusão na mente das pessoas, tanta incredulidade, tanta dúvida. Isso é por falta de sinceridade. O dia que nós formos sinceros, o irmão Branham diz que Deus é obrigado a um homem sincero. Deus vai cuidar do homem sincero. Seja homem no sentido generalizado. Quando a Bíblia fala homem e mulher, fala todo o gênero humano. Quando a Bíblia diz que Deus criou, o homem, então depois de onde que ele tirou a mulher? Do homem. Então, gente, esta conversa franca, limpa, sem maldade contra ninguém, é isso que levanta, é que cura, é que liberta, é que santifica. Entende? Sempre há, eu não vou entrar nisso não, e eu peço ao meu povo que não entre nisso. Eu não vou entrar nesse negócio de conversinha, de fuxiquinho. Sai disso, você tem que voar como águia, sai disso. Entende? Deixa essas coisas para lá. Vamos pedir a Deus serenidade, mansidão, entendimento, das coisas. E consequentemente, nós seremos pessoas diferentes, pessoas santificadas, pessoas preparadas para a vida eterna. Correto? Aleluia. Há uma implicação, não sei porquê. Eu sempre estou falando. Meu Deus, só porque a pessoa às vezes canta um hino, paga um preço. Só porque às vezes a pessoa toca um hino, tem que pagar um preço. Mas que isso? Que cristão, que cristianismo é esse? Entende? Se levanta um aqui e começa a pregar tão bem, agora eu vou perseguir ele. Que cristianismo é esse? Nós temos que agradecer a Deus pelo talento das pessoas. Oxalá essa igreja fosse mais talentosa, tivesse mais talento. A coisa se torna mais fácil quando tem mais talento. É mais fácil para você distribuir as coisas, determinar as coisas. Então sempre tem aquela política, Se um pegou 3 copos d'água a mais do que o outro, o carneirão. Mas que tristeza. Olha o isso, aquilo. Meu Deus, que espírito, mas que tendência é essa? Por que essa natureza? E cochichinho, e soquinho, cotovelinho, e risadinha, e crítica, entendeu? E cochichinho, aquela coisa. O irmão Branham disse que um dia ele se sentiu perdido e magoado no meio de um certo povo onde ele foi. Eu li isso, eu lembro que eu li numa madrugada fria. Eu não sei porquê, eu chorei quando eu li aquilo, o irmão Branham falando, que ele foi para um certo lugar, ele se sentiu perdido, e magoado. Diz que cada um olhava para ele e fazia uma crítica. Entendeu? Cada um olhava para ele e fazia um cochicho. Já pensou? Então nós temos que procurar este ponto certo, este ponto ideal, onde nós vamos nos abraçar, onde nós vamos estar unidos, onde nós vamos estar corretos, nós vamos estar
ainda que tiver que falar com um, falar com amor, não falar para condenar, destruir, mas falar com o desejo de que a pessoa levante, não falar com a satisfação de ter achado uma falta, um defeito. Porque tem pessoa que corre, o mensageiro de Davi, que foi dizer que Absalão tinha morrido, entende? Ele não foi num bom espírito para pedir as condolências para o rei. Afinal de contas, era um filho e o filho tinha morrido, estava espetado lá nas árvores. Aí o que acontece? Eles levaram aquela má notícia, mas aquilo era uma satisfação de dizer que alguém morreu. E se fosse outro, iria de outra forma, avisar que morreu, mas chorando junto com a pessoa, sentindo a angústia que a pessoa estava sentindo. Então é isso que nós temos que destacar, é a maneira como nós falamos, como nós fazemos, correto? Todos nós temos o direito de corrigirmos uns aos outros, mas nós temos que saber como corrigir, como falar. É a maneira, não é porque corrigiu, é como corrigiu. Não é porque falou, é como falou. Certo, gente? Aleluia. E outra coisa, ninguém precisa ficar preocupado. O que nós temos que fazer é cumprir o nosso dever, ser crente. Porque é o seguinte, o próprio Deus, se o povo acha que está demais, quer mais lazer, porque às vezes há pessoas que ficam aqui já antigas, mas que no fundo gostariam de estar com os nossos vizinhos por aí, então vai para lá. Você é livre. Gostariam de estar com aquelas moças ali, vai para lá, você é livre. Não tenha medo de ninguém. Não aceito a opressão de ninguém. Se eu sentir que estou oprimindo alguém, mas eu sou o primeiro a gritar para ele, você tem liberdade. Por favor, não me confunda. Eu tenho uma vocação irresistível de liberdade. Por favor, não pense que eu estou lhe oprimindo. Vai para lá, vai. Pelo amor de Deus, vai. Os companheiras, ai companheira, não vou lá, meu amor, minha paixão. Porque se eu for, pastor, não, é mentira sua. Vai para lá, porque você é de lá. Se você tem aquele desejo, é porque você é de lá. Nos deixa aqui, por favor, vai para lá. E aí você não vai murmurar, você não vai ficar falando do pastor, você não vai ficar falando da igreja. Tem gente que só vê diabo aqui, mas eu não vejo. Eu vejo pessoas tão boas aqui, pessoas tão queridas, que honram tanto a gente, mas eu não mereço, irmão. Pare. Irmão, eu não mereço isso, deixa. Tem tanta gente querida aqui. Mas tem gente que só vê o diabo por causa do espírito que está lá do outro lado, que na verdade é de lá daquele lado. Então vá para lá, seja livre, viva a sua vida, não fique aqui oprimido, viva lá, pronto. Aí você não toma ceia com dor no peito, tem você morrer qualquer hora, porque Deus não aceita isso, essa violência, essa coisa toda. E não se preocupe, que na hora de tirar, muita gente pensa, eu não tenho nenhum sentimento de pensar que eu sou dono do povo. Tem dia que eu subo aqui para cumprir meu dever, eu não tenho coração apegado de nada aqui, entende? Às vezes Deus está bem perto Deus tira, se for para tirar, Deus tira. Eu não vou ficar com aquele, entendeu? Eu não vou ficar com aquela ganância, que é meu, eu não solto, que é meu. Eu não ganhei nenhum, não derramei sangue por ninguém. Eu não sou dono de ninguém aqui. Eu só estou segurando sangue nas mãos, porque é preço de sangue cada um. Mas eu estou segurando sangue nas mãos, e não é muito bom estar segurando preço de sangue, ter sangue nas mãos. Eu tenho que estar aqui, tenho que corrigir, não posso me omitir, mas eu tenho que estar cuidando para não ofender a Deus. Tenho que estar aqui segurando, e aquilo dá uma atenção. Quando termina, cada um vai numa boa para sua casa, todo mundo alegre, e às vezes quem pregou é que fica lá na estafa, no estresse, no cansaço, preocupado, analisando a vida. Será que é hora ou não é? É melhor deixar ou não? Vamos parar com isso ou não vamos? Aluga ou não aluga? Encerra com tudo ou não? Passa para outro? Como é que faz? Então eu creio assim. Eu creio que todo verdadeiro homem chamado de Deus, ele não é dono da igreja, ele não é dono do povo, mas também ele não é aquele bobinho que todo mundo conversa a ele com negócio de companheirismo, isso e aquilo, para injetar veneno, envenenar o rebanho, tudo. Pensa que os outros é bobo.
Então é essa guerra. Até onde vai essa guerra eu não sei. Eu só sei que nós temos que guerrear. Então não é só para mim, para minha turma, é para todos. Cuidado, sempre terá alguém falando de você. Se você não se portar como cristão, sempre tem um olho em você. Não pense que todo mundo vai te perdoar, vai deixar passar. Você paga um preço. Então o melhor que faz é andar certo. Aquele irmão mandou um bilhete para o irmão Brana, todo queixoso. Irmão Brana, minha mulher diz que eu não sou o homem que eu digo ser, e que eu não sou o pregador que eu digo ser. Irmão Brana, isso e aquilo. O irmão Brana pegou o bilhete e não arrasou logo com a mulher dele, sua desgraçada, sua rebelde. O irmão Brana olhou com o olho da palavra, da revelação. O irmão Brana disse assim: meu irmão, se é verdade o que sua mulher está falando de você, o melhor que você faz é consertar sua vida. Pronto, já puxou a orelha dele. Mas se não é verdade, o que ela está em perguntas e respostas também. Se não é verdade o que ela está falando, mesmo sendo sua mulher, ela pagará um preço, porque a Bíblia diz que ai daqueles que escandalizar um dos meus pequenos. Porque tem muita gente que pensa que é a criancinha da igreja. O pequeno pode ser até o pastor grandão aqui, ó, é o pequeno de Deus. Pode ser o irmão de 2 metros aí, é o pequenino de Deus. Amém? Aleluia? Diz ai daquele, veja, a esposa, hein? Esposa, diz ai daquele que escandalizar um dos meus pequenos. Seria melhor que amarrasse uma pedra e caísse no fundo do mar, no pescoço, e afundasse. Nem tão coisa boa é fazer isso, amarrar uma pedra e afundar lá no fundo do mar. É uma coisa tão esquisita. Diz que é melhor fazer isso do que escandalizar um dos pequenos de Deus. E tem muita gente doente porque por causa disso escandaliza os pequenos de Deus, injustiça com os pequenos de Deus, com as pequenas de Deus. Tem muita gente azarada na vida que nunca nada dá certo, vai ter que mudar, vai ter que voltar atrás e tirar as conversas que falam. Tem muita gente que a família vira um inferno, uma agitação, não tem domínio de nada por causa disso. Tem muita gente que não tem negócio que dá certo, não tem nada que dá certo, tudo por causa disso. Eu gostaria de estar falando para vocês sobre o que eu queria falar hoje, continuar o de ontem, o Éden e tudo, mas ninguém chegará ao Éden restaurado, porque o Éden vai ser restaurado de novo, e ninguém vai chegar lá no Éden restaurado sem passar por esta correção aqui, ó, por esta disciplina aqui, ó, tirar os nossos maus hábitos, tirar a nossa arrogância, a nossa ostentação de vaidade, a nossa ira, o nosso ódio, a nossa murmuração, a nossa muita sabedoria, o nosso muito certo. Eu estou muito certo, estou muito certa, porque eu sei que se eu pegasse aquela igreja eu fazia coisa. Você fazia coisa nenhuma, fazia nada, estragava, destruía tudo. É isso que você fazia. Entende? Eu já vi muitos dizer que faz e acontece. Você passa o volante para ele, ele pega o carro e bate no primeiro poste. Fala: sai daí, ô, seu barbeiro. Você não tem nem carteira, deixa eu dirigir isso aí. Vou levar o carro já machucado lá para consertar. Viu aí como você não dirige nada? Mas no entanto é de esquina em esquina. Pá! Você não dirigia? Não sei se você falava, não tinha motorista melhor do que você. Agora você me pega o carro, primeiro poste, você mete o carro no poste. Que motorista é você? Você entendeu? É essas coisas. São essas coisas. Agora sempre tem os protegidos, os espíritos. Olha, se eu desse conta de falar tudo que eu vejo, que a gente pega, capta e vê espíritos, e ai de quem não vê. Diz que o irmão Brano entrava numa reunião, ele via todos os espíritos que estavam. Ele fala, disse não, ele fala na mensagem, que ele entrava e via. E se eu fosse falar tudo que eu vejo, causaria tanta coisa. E é isso aí que cansa a gente, porque você vê e a maioria você tem que calar, porque causaria tanta coisa o que você vê. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Amém?
As igrejas não fazem isso, por isso elas estão cheias de espíritos, por isso os ministérios estão destruídos, por isso elas estão cheias de adultério, elas estão cheias de facções, elas estão cheias de divisões, de infidelidade. O pastor não pode virar as costas, que ele está apunhalado, por causa disso. Estas coisas têm que ser ditas, para esses espíritos ir lá para o inferno, que é o lugar deles. Os espíritos de todo tipo. E nós queremos ficar com Cristo, com a palavra, liberto. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, pensemos nisso e andemos, em novidade de vida, gente. Façamos as coisas de forma diferente, mas o diferente que é de acordo com a Escritura, porque o caminho está aí e a Bíblia diz: este é o caminho, andai nele. Então nós temos que cuidar aqueles espíritos que nós trazemos do mundo, que nós trazemos dos nossos dogmas, de onde viemos, de sempre estar levantando um grupinho para falar, nunca apruma, nunca levanta em lugar nenhum. Isso não está certo. Nós temos que parar e preparar para a vida eterna. Nós temos que deixar de pula-pula, entendeu? Meu irmão, minha irmã, não somos nenhum tico-tico no fubá. Não, nós somos filhos e filhas de Deus, nos preparando para a vida eterna. Correto? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e cantar um hino, depois falar mais um pouquinho. Abatido sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. Cristo me amou, aleluia, meu Deus. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir, que perdidos são. Meu amor, me livrou. O seu querer, sim, Cristo Salvador. Amém, amém. Olha, o irmão Brana, eu estava lendo esses dias uma mensagem do irmão Brana também. Ele diz que o cunhado dele estava fumando, bebendo umas cachaças, né? E ele disse que estava lá na casa e o pai dele começou
que era o sogro do Mombrana, seria o sogro do Mombrana, pegou o violão e começou a cantar um hino. Nós devíamos valorizar mais a igreja e nunca trabalhar contra ela. Vocês não sabem o valor desta igreja para a sua família. Fica sem ela. Às vezes tem pessoas que têm na mão a bênção e joga fora e quer maldição. Ao invés de agradecermos a Deus por um determinado lugar existir. Aí diz que o sogro dele pegou o violão e começou a cantar um hino. O hino dizia assim: lá distante na colina estava aquela velha e rude cruz. E o sogro do irmão Brana cantava ao violão: lá distante na colina estava aquela velha e rude cruz. E veja bem o que é a pessoa conhecer e tudo e ver, depois é que a pessoa sente o que é isso. E não aguentou. Ele disse que aproximou do irmão Brana, o rapaz, e disse chorando: Billy, você vê, ore por mim, o meu pai está cantando aquele hino, né? Lá distante na colina estava aquela velha cruz. Ainda hoje eu estive fumando, eu estive bebendo. Então vamos ter prazer, a alegria, a felicidade de ver a pessoa de pé. Tem uma moça fraca, mas ela está na igreja. Vamos agradecer que ela está ali, ela não está nas drogas, ela não está na prostituição. Um rapaz, seja quem for, qualquer pessoa aqui, por mais fraca que esteja aqui, vamos olhar e ter uma compaixão no coração, dizer: que bom, ele está, não está ideal, mas ele está aí. Amém? Vamos dizer amém ou não? Aleluia! É verdade. Então nós temos que agradecer a Deus por estas coisas, porque em determinados momentos é que nós sabemos. O irmão Brana um dia desejou deixar tudo também, como se num desespero e num caso ele não desse valor aqui. E depois ele se viu, Deus mostrou para ele fora de tudo, da igreja, dos irmãos, de tudo, né? E ele estava desesperado, porque quando você fica fora, abandona, deixa, despreza, aí depois você, o chicote do mundo, o chicote do diabo, dos demônios, dos espíritos, né? Aí você vai ver o valor. Como eu estava protegido e não sabia. Como eu estava protegida e não sabia. A pessoa valoriza. Há uma tendência, e eu estou vendo isso de forma tão latente, há uma maldade nas pessoas. As pessoas, eu não sei porquê, estão cheias de ódio. As pessoas estão recalcadas, atizadas, revoltadas. O que é isso? De Deus. Nós precisamos buscar mais Deus. Largar até mesmo essa necessidade nossa, essa guerra miserável, terrível, para isso e para aquilo, e buscar mais, conversar mais com Deus, ficar mais, para ver se Deus nos envia, nos domina, né? Nos ensina. Correto? Aleluia. E nos dá a condição ideal de cristão, de quem não faz injustiça, de quem age com sanidade, de quem tem equilíbrio, de quem sabe perdoar, viver as coisas e entender as coisas, ter sabedoria para ver as coisas. E consequentemente nós seremos discutivelmente pessoas melhores. Por que não? Pessoas melhores. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Pense nisso. Vamos nesse instante ficar de pé. Eu poderia até pregar mais meia hora, mas você, o pastor, o pregador que tivesse discernimento, acho que Deus só te leva até 8h30. Não adianta você querer ir lá na frente. Amém? Então vamos crer assim. Por que falarmos desta forma? Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz rola se ouve em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Agora elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então está chegando aquela hora, a hora de cantarmos além do rio, além da ilha.
Vamos ouvir a Ana Lídia, vamos ouvir um hino, vamos fechar nossos olhos, agora estamos embora, mas vamos ouvir antes no especial. Um dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar. Nós vamos ganhar tempo estudando logo a mensagem, que é ao nascer do sol. A mensagem ao nascer do sol. Quando o sol saiu, nós ouvimos isto ontem, pela primeira vez na terra, sobre a face da terra. A terra, diz a Bíblia, era sem forma e vazia. Assim como era a vida de cada um de nós. Você aprendeu ontem que tinha um porquê, que tinha um objetivo, um propósito de Deus em fazer o sol brilhar pela primeira vez sobre a face da terra, que era negra, que era escura, que era sem forma e vazia, era densas trevas. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E o sol, a luz, brilhou sobre a face da terra. Agora, tinha um propósito de Deus com aquele sol brilhando sobre a face das águas. O profeta disse que era porque Deus tinha sementes ali, debaixo daquelas águas, na terra, naquela escuridão. Deus tinha semente, assim como você e eu estamos vindo de tanta escuridão, de tanta vida, de uma vida escura, de uma vida pecadora, de uma vida mentirosa, de uma vida errada, de vícios, de pecados, de mentiras, de trapaças. E um dia a luz brilhou para nós e nós saímos daquela condição. Entenderam? Então vejam bem, quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, qual era o propósito daquele sol sair? Por quê? Que mensagem trazia, era proclamada naquele momento? Ele disse que enquanto o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem. Qual era a mensagem? Que haveria vida sobre a terra. A vida natural, a vida mortal. Porém, presta atenção, porém nesta ocasião, ou seja, nesta ocasião de Marcos 16, versículo 2, quando ao nascer do sol, ele ressuscitou naquela manhã do terceiro dia, o profeta de Deus diz que quando o sol saiu naquela manhã, ele saiu diferente de todas as manhãs que existiram, mesmo aquela lá no Gênesis, quando o sol brilhou pela primeira vez sobre a face da terra, das águas. Ele disse que naquela manhã de Marcos 16, versículo 2, ao nascer do sol, ele disse que naquela manhã foi uma manhã diferente de todas as manhãs. O nascer daquele sol foi diferente de todas as outras vezes que existiram e que existirão no futuro. Aliás, nem existirá mais. Porque naquela manhã, ao nascer do sol, ele diz que houve uma dupla saída de sol. Porque nasceu o sol natural e nasceu também e brilhou naquela manhã, vencendo a sepultura, a morte, o inferno,
brilhou também o sol da justiça, que era Jesus Cristo. A razão da nossa fé é a ressurreição. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É a razão da nossa fé. É porque existe uma ressurreição. É por isso que nós lutamos e continuamos na luta. Porque aqui tudo acaba, tudo morre, tudo passa. É a prova incontestável da efemeridade da vida. Tudo é efêmero, o que equivale dizer que tudo é passageiro, que tudo é num instante, acaba. A beleza, a riqueza, a própria vida natural. Mas nós temos a convicção de que é morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém? Então vamos adiante. Ele diz então que houve uma dupla saída de sol. Uma saída a mais. Não foi somente, vejamos, não foi somente a saída do sol. Porém sucedeu que um filho, o Filho de Deus, também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus. Veja que bonito. Por isso ele ressuscitou, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Deus fez o sol brilhar, o sol natural, pela primeira vez, porque ele tinha semente debaixo da terra. Debaixo, sob aquelas águas, sob aquela escuridão, existia semente. E ele queria fazer esta semente nascer. Por isso o sol brilhou. E assim também na vida espiritual. Aí está o paralelo estabelecido. Nós temos que sempre ter este paralelo nos acompanhando, porque as coisas naturais explicam as coisas espirituais. Amém? Então vejam. Ele havia visto que estaria sobre a terra por conhecimento prévio. Ele veria aquela semente, aquele carvalho, aquela grande árvore. Ali ninguém via nem a semente, não via nada, só via as águas, né? Era sem forma e vazia, como era também sem forma a nossa vida. A nossa vida era uma vida vazia, mas depois que o sol brilhou, a coisa foi diferente. O Evangelho brilhou na nossa vida, a luz de Deus. Amém? Assim como a vida botânica, você sabe que a botânica é a parte da ciência que estuda, né, as plantas, essas coisas todas. Então, assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio, sem que o sol trouxesse a vida, de igual maneira, porque eu estava vendo esses dias, uma irmã levantou umas pedras lá num lugar, encheu de terra, debaixo de uma sombra, e plantou uma porção de coisa ali, mas eles não crescem, é tudo amarelinho, mirradinho. Por quê? Porque não tem sol. Sem sol não tem vida. Você entendeu? Não adianta, não presta. Então, assim como a botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. E assim, vejam bem aqui, e assim seus escolhidos, que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, logo naquela manhã da ressurreição. Agora você vê que coisa linda e que confirma e que faz nos dar e nos faz ter convicção. Aquele que tem vida eterna, ele não lança mão de certos expedientes escusos para não servir a Deus, para querer trapacear a palavra de Deus, para querer escamotear a verdade. Ele não faz isso. O Filho de Deus, ele não usa de expedientes escusos para poder fugir do seu dever. Aliás, ele não encara isso nem como um dever, ele faz isso com tanto prazer, que é um privilégio para ele servir a Deus. Está na casa de Deus. Esta é a verdade.
O salmista tinha essa experiência. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele teve alegria. Ele considerou um privilégio poder ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Veja, ele gostou do assunto. Ele achava bom quando alguém falava em ir à casa de Deus. Então isso é importante. Então veja bem, ele conheceu esta semente antes da fundação do mundo, eu e você. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, reunidos em torno de sua palavra, porque onde estiver o corpo, que é a palavra, aí se ajuntarão as águias. Então nós não estamos juntados, reunidos em nenhuma denominação nesta hora. Nós estamos aqui em torno da palavra, porque aonde estiver o corpo, que é a palavra, ali as águias se ajuntariam. Quem entendeu, louve a Deus. Amém? Graças a Deus. Agora veja bem, naquela manhã, na manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, veja, se encontravam nossos corpos nessa mesma hora. Veja bem, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, se encontravam nossos corpos nesta mesma hora, pois nós somos o pó da terra. Você sabe que o homem no sentido generalizado, toda vez que a Bíblia fala homem, Deus está se referindo ao homem e à mulher. Ele está se referindo ao ser humano, ao gênero humano, à espécie humana. Então veja, o homem, quando o seu corpo sendo queimado, cremado, os elementos que compõem o corpo do homem dá uma colher, apenas uma colher de pó. Já está provado isso, feito isso cientificamente, é uma colher de pó. Veja que nós não somos nada. O profeta até diz que às vezes passa um homem de peito estufado por você, cheio de anéis no dedo, anéis de grau, muito rico, pós-graduado, importante, e ele passa de peito estufado perto de você e não lhe dá nem um bom dia. Ele disse que ali você não precisa ter inveja da vida dele, porque ele diz que ali não passa nada mais, nada menos do que uma colher de pó. Você entendeu? Só uma colher de pó, só isso. Então eu pergunto, às vezes nós temos tanto orgulho, às vezes mesmo estando na igreja e conhecendo o que nós conhecemos, você pode observar que você encontra a maioria das pessoas numa condição nervosa, numa condição de ódio, numa condição de vingança, numa condição de murmuração, numa condição de maledicência, numa condição de vaidade, de bobagem. Tudo isso existe. E o que acontece? Simplesmente nós vemos aquela colher de pó. Tudo, de repente, num sopro, acaba tudo. Às vezes nós temos um plano de vingar de alguém amanhã, e daqui a pouco nós estamos estirados no caixão. Simplesmente acabou. Não tem mais nada. Meu Deus, logo naquela manhã da ressurreição, veja bem, em alguma parte desta terra se encontravam nossos corpos nesta mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória ou de registro no céu. Seus atributos estavam nele, em Jesus. Sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado,
este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho naquela manhã da ressurreição. Porque William Branham diz que quando ele morreu, nós morremos com ele. Deus abençoe a todos que nos acompanham através do canal da Bênção Jairo Leal 2. É um novo canal que eu tenho agora. Curta, compartilhe e não se